A gente está começando essa minissérie. A missão começa com ordem. E a direção, como eu estava dizendo, da igreja, percebeu que essa carta de Paulo a Tito poderia ser uma ajuda muito grande para nós nesse tempo. Sobre tudo que o Paulo escreveu, tudo que ele tem mostrado e tudo que ele trouxe para o Tito fazer. Especialmente, ele deixou 2 trabalhos importantes. O Tito, para quem não sabe, Tito, ele tem um livro com o nome dele, um livro na Bíblia com o nome dele, é a Carta de Paulo a Tito. Fica lá no finalzinho, antes de Filemão, antes de Hebreus. O Tito era um seguidor de Jesus, era grego. Por isso, até, já que ele recebeu 2 trabalhos para fazer, se você sabe de mitologia, você vai relacionar os 2 trabalhos de Tito com um outro mito. Tito não é um mito, mas ele é um personagem de verdade, mas que teve 2 trabalhos importantes para fazer ali na Grécia. Ele é discípulo de Paulo. Durante um período, ele foi companheiro de viagem do apóstolo Paulo. E Paulo, então, o enviou para Creta, na Grécia, para restaurar a ordem numa rede de igrejas que ali já estava instalada. Igrejas locais domésticas, igrejas em casa. E alguma coisa da cultura de Creta, naquela época era muito conhecida, só que de um modo ruim. Por quê? Por exemplo, uma palavra para mentiroso era cretizo, ou cretense. Você pensou que chato alguém falar, você é muito cretense, é igual falar, você é muito mentiroso. Então, era uma fama ruim. Eu estava lembrando, a gente já teve aqui, para quem é de São Paulo, um certo governador aqui, eu não vou falar o nome dele, mas era assim, aquele tipo que rouba mais faz. Aí, então, o pessoal assimilava, você está ao invés de falar que está roubando, falava o nome dele, no gerúndio. Quem é mais antigo do que eu que vai lembrar. Mas, enfim, era uma fama ruim que o pessoal, as pessoas de Creta tinham, como fama de mentirosos, fama de traidores, de gananciosos também, de fazerem tudo sem medir esforços por dinheiro, para receber, para ganhar mais, mesmo que tiver que trapacear. Então, era a fama do pessoal de Creta. A maioria dos homens, para vocês terem uma ideia, eles serviam como soldados mercenários. Mercenários são aqueles soldados que vão para uma guerra, mas eles não têm o ideal. Eles nem são do povo que está guerreando. Eles são contratados para guerrear a troco de dinheiro. Quem paga mais, hoje ele guerreia por esse lado, aí o outro lado oferece mais, ele muda para o outro lado para guerrear, para ganhar mais. Esses são os mercenários. Então, muitos homens de Creta trabalhavam assim, na guerra dos outros para ganhar dinheiro. Então, não era muito legal mesmo. Creta era também uma cidade bem insegura. Muita violência, muita corrupção sexual. Talvez isso por ser uma cidade portuária, ela tinha vários portos, que eram portos estratégicos, que serviam muitas cidades ali no antigo mar Mediterrâneo. E esse cenário, de ter todo esse problema social, mas também ter pontos estratégicos, ser uma localização estratégica naquele mundo antigo, Paulo, então, viu como uma estratégia missionária, que aquele lugar era ótimo para implantar a igreja. E foi isso que aconteceu. Ele plantou várias igrejas, nas suas viagens.
Tito provavelmente nessas viagens estava com ele. E nós não sabemos muito bem os detalhes, né, históricos, mas a verdade é que as igrejas de Creta foram parar nas mãos de gente corrupta, de líderes corruptos. Líderes das igrejas corruptos? Ué? Existe isso? Naquela época existia. Né? Era gente que estava arruinando as comunidades cristãs. Gente que, então, da mesma forma que aqueles homens viviam, esses líderes viviam. Gananciosos. A gente vai falar mais sobre isso. Então, Tito foi enviado por Paulo ali para esclarecer essa situação e para tomar uma série de atitudes. E é o que a gente vai chamar, então, dos 12, ou os dois trabalhos de Tito. A gente vai ler a primeira parte aqui do capítulo 1, para a gente, então, começar como que Paulo fez a saudação e a introdução a esse tema, a essa carta. Então, acompanha aí, está na NVI. Acho que dá para enxergar aí, né? Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, chamado para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade, na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra, por meio da pregação a mim confiada, por ordem de Deus, o nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho na fé que compartilhamos, graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Essa introdução que Paulo, né, e a saudação que ele faz a Tito, ele está dizendo para quem essa carta é endereçada. E logo nas primeiras linhas da carta, ele já dá uma prévia do que vai ser, do que vem pela frente no conteúdo dessa carta. E eu queria destacar, já está destacado aí na sua frente, né, uma palavra que está nessa frase: verdade que conduz à piedade. Eu queria deixar guardada essa frase para o final, daqui a pouco a gente volta a falar sobre ela, mas queria que você guardasse a palavra piedade. Fala uma vez para você guardar. Piedade. Tá legal, tá guardado. E a gente vai falar sobre isso, mas Paulo começa já com tudo. Ele lembra a Tito que a sua mensagem como apóstolo era sobre a esperança da vida eterna essa, que é a vida da nova criação, que está disponível a partir de agora através de Jesus, o nosso Salvador. E o detalhe é que essa esperança foi prometida há muito tempo, né, falado desde os tempos eternos, pelo Deus que não mente. É outro destaque que está aí, nessa parte desse capítulo. Deus que não mente. Isso tem tudo a ver com o contexto histórico da cidade, tem tudo a ver com o contexto da igreja. E Paulo já está anunciando: eu vou atacar nesses pontos. Então, esse comentário de Deus que não mente não é por acaso. Ele queria introduzir um tema muito importante, que vai permear a carta toda. Então, isso porque um dos grandes problemas das igrejas cretenses é que os convertidos, eles como que equiparavam o conhecimento que eles tinham sobre Jesus agora, né? Eles acabaram de conhecer Jesus, eles eram novos crentes, mas eles carregavam muito da sua cultura, muito das suas crenças na mitologia. Eles criam ainda que Zeus tinha nascido ali. Eles contavam essa história. Zeus nasceu aqui em Creta. Zeus é nosso. Sabe, Zeus é dizem, o principal deus da mitologia grega.
é o mais poderosão, mais fortão, né? Para quem já estudou, para quem vê os filmes, sabe que esse o Zeus é o cara. Ninguém ganha dele. Mas também a verdade é que Zeus tinha muitas histórias, e o pessoal de Creta contava com muito orgulho as histórias desse Deus deles, esse Deus mitológico deles. Ele seduzia mulheres, e ele conseguia, e fazia o que fosse preciso, mentia, inclusive, para conseguir o que ele quisesse. Está vendo já as coisas querendo se encaixar? Zeus era essa figura. Isso, gente, o pessoal carregava isso, mesmo sendo novos convertidos, eles estavam carregando essa carga, essa bagagem antiga, e eles ainda tinham muito do passado, eles tinham muito de Zeus e pouco de Deus. Entendem? Então, sabe aquele... A gente já viu, acho que, alguns exemplos. Eu conheço, já ouvi, por exemplo, irmãos novos convertidos, ou não tão novos assim, que valorizam bastante a vida que tinha antes de conhecer a Cristo. Então, tem a oportunidade de dar um testemunho. Talvez vocês já viram isso. Vem dar um testemunho aqui e fala: nossa, como eu era, hein? Eu aprontava muito quando eu não era crente. Eu aprontava demais, vixe, como era, hein? Aí conta detalhes e fala: nossa, eu aprontava demais à noite, fazia não sei o quê. Já até roubei, já matei. Já ouviram testemunhos assim? Aí depois fala um monte de detalhes da sua vida passada, e depois Jesus me transformou, me converti, ponto. Poxa, fala mais do que você é hoje, fala mais do que Jesus fez para você, como Ele te transformou. Talvez assim fossem os nossos irmãos lá de Creta nesse tempo. Então, Paulo, ele procura ser muito claro aqui. Ele procura ser muito claro com Tito, para ele transmitir isso para os cretenses. Que o Deus verdadeiro, revelado em Jesus, é totalmente diferente dos deuses mitológicos, de Zeus e de qualquer outro. Num padrão que é infinitamente mais elevado. Não é que tem comparação, não dá para comparar Deus e Zeus. Não é só mudar uma letra e está tudo certo. Não tem comparação. A vida com Deus, ele vai mostrar, inclusive nos próximos capítulos, é muito mais elevada do que qualquer outra coisa. E ela está baseada na fidelidade e na verdade, que são traços básicos do caráter de Jesus. O que significa que o modo de vida cristão também deve ser baseado na fidelidade e na verdade. Porque Deus é assim. E a palavra de Deus é assim, é a verdade. Então, isso deve promover uma mudança muito grande na vida dos cretenses. Eles passarem a viver a verdade. Verdade descrita na palavra e na pessoa de Jesus, que não são as verdades inventadas por pregadores que não têm temor. Porque também, infelizmente, ainda hoje, existem muitas verdades sendo ditas nas igrejas que não são verdades. As pessoas recebem como se fossem verdades, mas nem todas são. Ou são pitadas de verdade dentro de um pacotão de encheção de linguiça. Então, a gente tem que tomar cuidado com as mensagens que, por exemplo, dizem que a gente tem que ter tudo, porque Deus tem que nos dar tudo que a gente precisa. Ou Deus tem que nos dar tudo que a gente quer. Existem mensagens assim, dá uns montes por aí. Parece que nós não somos mais servos, Deus é o nosso servo. Entende? Então, cuidado com as mensagens que estão disponíveis por aí. Então,
Depois dessa introdução, né, e Paulo destacando que Deus é o Deus que não mente e que as pessoas precisam viver a verdade, ele coloca 2 trabalhos muito importantes para Tito fazer. A gente vai dar uma lida já nos próximos versículos, de 5 a 9, capítulo 1, de 5 a 9. O primeiro versículo ele já conta o porquê que ele está escrevendo e porquê que ele está querendo, né, o Paulo. Ele fala: deixei você em Creta para que pudesse pôr em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Dá uma pausa aqui. Quer dizer que Paulo, quando deixou Tito lá em Creta, ele já falou para ele o que ele deveria fazer. Pelo jeito, não estava indo muito bem o trabalho. Por isso, Paulo, sabendo das notícias e como a igreja estava indo, ele teve que escrever para Tito, e para ser muito claro, inspirado por Deus. Então, isso está agora descrito aqui, ele pode chegar lá com muito mais autoridade ainda e falar: gente, Deus está mandando a gente fazer isso aqui. E o que é? Ele passa agora a descrever os líderes que, na verdade, deveriam estar cuidando das igrejas. Então, olha aí, do versículo 6 para frente. Um presbítero deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher, ter filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem nem de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, o bispo deve ser irrepreensível, de novo irrepreensível, como não arrogante, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. No entanto, ele deve ser, sim, hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, santo e ter domínio próprio. Fácil, né? Uma vida simples, fácil, né? Ele deve ter. Deve apegar-se firmemente à mensagem fiel, conforme lhe foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Essa é a primeira grande tarefa do Tito, encontrar novos líderes para as igrejas ali em Creta. Encontrar líderes que sejam conforme esse perfil. Aí já tinham líderes nas igrejas, mas precisavam de conserto. Como selecionar esse tipo de pessoas? Eu fiquei pensando, né, como que o Tito ia fazer para encontrar gente com um perfil que parece tão elevado, parece tão criterioso. Não era mais fácil pegar assim líderes que são líderes natos? Sabe aquela criança que você olha para ela e fala assim: nossa, esse rapazinho já é um líder. Ele já consegue dominar uma situação, ele já consegue se impor e se colocar na frente do grupinho dele, dos amiguinhos, dos colegas. Ele fala na frente dos outros, ele tem uma liderança nata. Tem gente assim, né? Desde criança, tem gente que é adulto também que você vê, ó, esse rapaz, essa irmã, eles são líderes natos, o negócio vem daqui, né? Não é esse tipo de líder que Deus queria. Ah, mas tem outros que são muito bem treinados, eles não têm uma liderança nata, mas eles têm 320 cursos de liderança, ele tem capacitação em 3 línguas diferentes, e ele é muito bom no que ele faz. E eu digo para você, não é esse o que Deus estava procurando. O padrão de Deus é diferente. Os critérios de Deus para a sua liderança, para a liderança da sua igreja, são diferentes. Então, você pode rever com atenção o perfil dos líderes procurados por Deus e que Tito tinha que selecionar para serem presbíteros nas igrejas. Vai ter nos versos 6 a 9. A gente não vai se reter a aos detalhes de cada característica, mas para a gente rever. Ó, o líder
Presbítero, né? Presbítero, vamos colocar assim como um sinônimo, pastor, porque ele tem funções bem parecidas, pastor, presbítero, bispo, né? O líder da igreja. Irrepreensível, marido de uma só mulher, com filhos crentes, não arrogante. Interessante essa parte, porque no 7 ele fala, por ser encarregado da obra de Deus. A pessoa tem que ser não arrogante, não briguento. Você conhece um líder briguento ou arrogante? Não apegado ao vinho, tem que ser exemplar, não violento, nem ávido por lucro desonesto, hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, santo, e ter domínio próprio. Apegar-se firmemente à mensagem fiel, capaz de encorajar outros, refutar os que se opõem à mensagem fiel. Agora, fico pensando nessa lista. Pode parecer difícil. Como é que a gente vai selecionar? Pensa aqui na nossa comunidade, na nossa igreja. Como que eu seleciono gente com esse perfil? E Deus me falou muito claramente assim, irmãos. A igreja deveria estar cheia de gente com esse perfil. Esse perfil é o mínimo necessário para você ser um cristão que agrada a Deus. Se estava difícil lá para Tito reconhecer gente assim em Creta, é porque o negócio também estava feio. Mas é um padrão que Deus requer de cada um de nós. Quando Deus não vai querer que você seja irrepreensível, quando Ele não vai querer que você seja fiel à sua esposa, ao seu marido, quando Ele não vai querer que você seja humilde e não arrogante, e toda essa lista. Essa lista, irmãos, é para cada um de nós. Assim como Tito tinha que escolher, deveria ser muito fácil escolher líderes com esse perfil aqui. Porque na verdade, aí seria só o caso de ver aqueles que têm o dom para liderar. O dom de governo, de liderança, mas com esse perfil todo. E os que sabem liderar, lideram, porque ia ser fácil, gente, ia ter um monte de líderes aqui disponíveis. A gente deveria ter uma quantidade enorme de líderes prontos. Mas e aí a capacitação vem depois, o treinamento vem depois, vem de Deus. Gente assim tem que estar disponível. Deus, então, o capacita, Deus, então, o promove aos lugares onde Ele vai servir. Mas esse, irmão, guarda bem, deve ser o seu perfil. Deve ser o nosso perfil. Essas qualidades não deveriam ser nada especiais. Isso é um padrão elevadíssimo para a liderança. Não deveria ser nada especial, devia ser totalmente comum aos crentes da igreja hoje. Você não acha? Ou tem alguma coisa aí que Deus mandaria você fazer que é impossível? Nunca. Então, note bem que o perfil das pessoas que podem liderar, isso eu quero que coloque aí, por favor, para o pessoal gravar. O perfil das pessoas que podem liderar é formado por características ligadas ao relacionamento com Deus e com o próximo. Toda aquela lista de características tem a ver com o relacionamento da pessoa com Deus e com o seu vizinho, com o seu irmão, com o seu próximo, com quem está junto de você. Quem tem esse relacionamento bom com Deus e com o próximo está apto a ser treinado para a liderança, apto a ser colocado como líder de uma comunidade, de um ministério, de um departamento, inclusive na sua empresa, inclusive no trabalho onde você está, inclusive na liderança da sua escola.
as pessoas veem a diferença quando aquela lista de características são evidentes em nós, são de verdade em nós. Como disse já, eu repeti, a igreja deveria ter obreiros de sobra, disponíveis e dispostos a dividir as cargas. O que mais falta, então, para que eu seja considerado um dos qualificados por Paulo, por Tito, né, por Jesus, para a obra? Tem alguma coisa a consertar? Eu queria, então, sugerir que você releia esse trecho na sua casa, né, os versículos de 6 a 9. Coloque, se possível, no seu tempo de oração, lembra de ler Tito 1, de 6 a 9. No seu devocional diário, coloque-se diante de Deus, fala: Senhor, em qual área que eu estou falhando aqui? Quais as características que o Senhor quer que eu tenha, que eu não tenho desenvolvido, que eu não sou, que eu não quero? Às vezes eu não quero desenvolver essa característica. Coloque isso diante do Senhor. O Tito deveria encontrar essas pessoas e então seguir para o seu segundo trabalho. O segundo trabalho de Tito está lá nos próximos versículos. Né? Ele, no 10 ao 16, ele teria que confrontar os líderes corruptos. Vamos dar uma olhada no texto? Porque há muitos rebeldes que não passam de faladores e enganadores, especialmente os da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem para obter ganhos desonestos. Ensinando coisas que não devem para obter ganhos desonestos. Um de seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Tal testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé. E não deem atenção a lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Para os puros, todas as coisas são puras. Contudo, para os impuros e descrentes, nada é puro. Ao contrário, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para fazer algo bom ou para fazer as boas obras. Que tarefa difícil do Tito. Além dele ter que, identificar nas comunidades, pessoas que tinham o perfil desejado por Deus para serem líderes, ele tinha ainda que chegar na frente da liderança atual e falar: vocês estão errados, gente. Vocês estão fazendo errado, estão fazendo mal. Era uma tarefa difícil, confrontar os líderes em atividade, sendo que cada um estava desfrutando da sua posição diante da igreja, levando uma vida cheia de vantagens. E você pode ir comparando com os dias de hoje. Hoje existem, sim, líderes religiosos que vivem uma vida de vantagens. A gente acabou de ver que os líderes, as características são as de um crente comum para Deus. Um crente comum para Deus tem essas características. O líder é igual. Portanto, não deve haver diferença entre o líder e o obreiro, o líder e o que trabalha no ministério, o líder e os outros, porque todos são iguais perante Deus. Infelizmente, a gente não vê isso em todo lugar.
Ele menciona ali o grupo da circuncisão. Sabe, tinha líderes que eles se apegavam nos mitos judaicos e também nas regras que foram colocadas para os judeus na época da aliança. Deus fez uma aliança com Abraão e falou: os homens vão ser circuncidados para que a gente reconheça quem é judeu e quem não é. É um negócio muito estranho esse, mas era o jeito que Deus quis fazer para que o povo fosse reconhecido como o povo seu. Mas o apóstolo Paulo, ele também fala em Romanos, inspirado pelo Espírito Santo também, Romanos 2, de 25 a 28, ele fala que a circuncisão que vale para Deus é a do coração. Ele está dizendo que não adianta se você aparentemente é cristão, se você tem nome de cristão, se você tem certificado de cristão, carteirinha, mas no seu coração você não é. Mas no seu coração você não segue a Jesus, você não tem aquelas características que o Senhor Jesus espera que você tenha. Então, não adianta nada um sinal físico, como foi a circuncisão, nem mesmo ser batizado, viu? Não adianta, eu sou batizado, nem mesmo um batismo. Nós temos que crer em Jesus. Para sermos salvos, crermos em Jesus. Mas esses líderes corruptos, eles impunham condições para que os crentes fossem aceitos. No nosso tempo é diferente ou não? Tem gente, irmãos, que coloca preço nas coisas. Uma vez, um tempo atrás, a gente ainda estava no campo missionário, eu, Vani e os meninos, lá em Moldova. E uma vez eu fui fazer uma visita numa vila bem longe, e eu me deparei com uma placa do lado de fora de uma igreja. Era uma igreja ortodoxa, mas era uma igreja cristã ortodoxa. Uma placa com uma tabela de preços, com orações e serviços. Então, você tinha, para receber uma oração para cura, era um preço, para oração para vida financeira, devia ser mais caro, outro preço, e assim por diante. Eu fui até ver hoje, procurei na internet, ver se eu encontrava, porque eu tinha uma foto disso, mas eu perdi. Queria mostrar aqui, mas... Então, eu fui na internet ver, e sabe que eu encontrei, existe até hoje. E na igreja ortodoxa romena, eles colocam lá tabela de preço para você santificar uma casa, por exemplo. Para benzer a casa. Em reais, devia ser tipo de R$80 para cima. Isso deve ser só do lado de fora, né? Joga uma aguinha do lado de fora. Se for para entrar na casa, deve ser mais caro. Para você santificar um carro, varia conforme o lugar, a cidade. Estou falando das informações que eu peguei essa semana, tá? É de R$50 a R$500. Se for um Mercedes desse de luxo, é a partir de €50. Né? É mais chique também. Aí tem um detalhe de um comentário de um padre, que eles lá chamam de Popa. O Popa lá dizendo assim, tudo isso aqui são valores simbólicos. Então, não é nada, a gente não coloca preço, são valores simbólicos, mas R$10 é pouco. Ele fala do valor do dinheiro de lá. É simbólico, mas 10 é pouco, tá bom? Só para você ter uma ideia de quanto você... Gente, isso é uma igreja ortodoxa, longe daqui, mas e aqui, não tem algo parecido, será? Eu estava vendo também, nessa semana, semana passada, tem igrejas muito legais, muito chiques e abençoadíssimas, de tão abençoadas que são,
eles estão vendendo áreas VIP. Aqui, igual onde o Fábio está sentado aqui, ó, seria a área VIP. Mas você está de graça, aí você pagou alguma coisa. Porque só está você aqui, ó, na primeira fileira, mas você paga para você ter acesso a uma área VIP, tanto no salão do culto, como uma área ali do lado, que você vai tomar o seu chocolate quente, vai comer a sua batatinha frita, seu ovo mexido com bacon e descansar nas poltronas mais confortáveis antes de entrar para o salão, onde tem o seu lugar reservado, ninguém vai sentar ali. Gente, área VIP na igreja, tenha misericórdia. O que o povo está achando? O que o povo está pensando do Evangelho? Como é que não... Será que não dói a consciência na hora de dormir? Não... Pelo amor de Deus. Isso é um dos detalhes, né, que a gente... Verdade é que a gente tem que fugir disso. Tem outras, né? Tem oferta para você conseguir milagre. Também tem disso, né? Se você... objetos santificados. Tem venda. Depois que eu acabar de tomar essa água, eu vou vender esse copinho. Copo que encostou no beiço do Vitor, então deve ser caríssimo. Só a graça, irmãos. E tem muita pressão também, pressão emocional, psicológica, que os líderes fazem nos seus liderados, nos fiéis, com promessas de bênçãos, conforme o valor que você entregar na sua oferta. Fujam disso, irmãos. Fujam disso e confrontem. Tito tinha que confrontar essas operações malignas. E na palavra nós temos condições de confrontar. Pega nesse texto. Fala, gente, o líder não pode fazer isso. Ele tem que viver conforme está escrito aqui na palavra. Converta-se. Você tem autoridade para confrontar, inclusive, o seu líder. Porque ele é crente como você. Ele não deve estar numa posição mais elevada do que ninguém. Confrontar com a palavra e com amor. Isso é o importante. Então, para a igreja de Creta, o Paulo cita, inclusive, no verso 12, um poeta cretense, poeta grego, que falava isso. Ele se dizia profeta também, que os cretenses são sempre mentirosos, feras malignas, glutões, preguiçosos. Ele estava fazendo uma análise do seu próprio povo, da sua própria comunidade, e esses líderes, Paulo estava alertando Tito, me perdoe, que esses líderes confundem os seus seguidores com respeito ao certo, ao errado, ao que é bom e ao que é mal, ao que é do bem e o que é mal. Então, eles lideram apenas por dinheiro. Dizem conhecer a Deus, mas o seu estilo de vida cretense fala o contrário. Pessoas, né, que dizem ser cristãos, mas o seu jeito de viver mostra que não. Confronta isso, gente. Confronta. O pecado, em geral, tem que ser confrontado. O pecado tem que ser confrontado. Sabe, no Brasil, antigamente, para os mais experientes, tem a tal da lei do Gerson. Você tem que levar vantagem em tudo, certo? Ele falava assim. O Gerson, aquele grande jogador de futebol que foi
comprado por uma marca de cigarro para fazer uma porcaria dessas, de uma propaganda dizendo você tem que levar vantagem em tudo, certo? Fumando um Vila Rica. Olha, fui longe, hein? Lembrei agora do nome do cigarro. E é algo que entra na cabeça da gente. Você tem que levar vantagem em tudo. Você tem que ser melhor do que os outros. Não, você pode tirar um proveito dessa situação aqui. Você pode dar um jeito de... você vai fazer um bem. Eu vou vender o carro do meu irmão. Meu irmão está pedindo 15 mil. Eu vou falar que é 16, eu fico com 1.000 para mim. Só que eu não preciso falar nada para ele, senão ele não vai querer. Coisinhas assim, que é levar vantagem em tudo. Lembra de novo, o perfil de liderança que Deus espera, perfil de crente que Deus espera da gente é uma pessoa que tem relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo. Assim a gente não vai errar. Fora disso, e ele diz no verso, lá no finalzinho, pessoas que não são assim estão desqualificadas para fazer a obra. Desqualificadas para fazer a obra. Porque o pecado das pessoas deve ser confrontado para que haja arrependimento, cura, perdão. Se a gente só encobre, passa um paninho, deixa, um dia vai estourar e vai sair um mau cheiro terrível. Paulo diz lá em Gálatas 2:20, eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aquilo que eu era antes, eu não sou mais. Deus me transformou. Eu agora estou fazendo de tudo para seguir esse padrão que Deus quer que eu seja. Amém? Então, para concluir, recapitulando tudo, em poucos minutos, aí o pessoal, se quiser subir para cá, já pode subir, mas para você lembrar, primeiro, Deus quer gente crente na liderança de sua igreja. É simples. Tudo aquilo que Tito estava procurando, ele tinha que procurar, né? Paulo mandou ele procurar, características de gente crente. É o que Deus espera da sua igreja e da sua liderança. Mas se eu não sigo tudo aquilo lá, não sou crente, precisa reformar algumas coisas. Precisa de conserto. Precisa de conserto. Gente, relembrando, né? Gente fiel, madura, sábia, íntegra, devota a Jesus, controlada pelo Espírito Santo, né? Generosa. Então, irmãos, vai sobrar líder aqui nessa igreja. Vai ter líder assim esperando a oportunidade. Eu estou pronto para servir também. Eu quero ajudar a carregar. Eu quero me envolver mais. Eu quero porque Deus me fez já pronto. Eu estou buscando fazer o que Ele quer que eu faça. Vai ter poucos que vão carregar tudo sozinho. Quer dizer, não vai mais ter alguns poucos para carregar tudo sozinho, mas vai ter muita gente fazendo tudo junto. Não vai ter mais gente pouquinha se acabando para que tudo dê certo, mas todo mundo vai estar juntos e ninguém vai ficar tão cansado. Porque nós temos condições de ser esses líderes que o Tito procurava. Nós temos condições de ser essas pessoas que Jesus procura. Porque Ele dá as condições para nós. O segundo ponto é que o pecado das pessoas deve ser confrontado. Assim como o Tito tinha que confrontar aqueles líderes corruptos,
A corrupção da nossa vida, que o pecado fez, que ele corrompeu, tem que ser confrontada. E se a gente vê irmãos caindo em alguma situação, irmãos, nós temos autoridade em Jesus para, em amor, confrontar e ajudar para que ela retorne à posição primeira ali, de gente crente, fiel a Deus, pronta para o trabalho. Não que nós agora somos livres de todo pecado, não pecamos nunca mais. Não é assim, você sabe bem. Porque nós temos um advogado que é Cristo, o justo, que Ele intercede por nós. Mas nós temos sim que ter isso em mente, e o Espírito Santo nos ajuda a gente reconhecer quando nós pecamos. E nós então nos arrependemos e confessamos o pecado, e já estamos limpos de novo. Mas isso precisa ser feito. Não é só no papel, precisamos viver isso. Aquele que peca e não se arrepende não é qualificado para o trabalho. Mas aquele que peca, mas se arrepende e volta ao primeiro amor, volta a ter a sua vida com Deus e com os irmãos, como Deus quer, sim, esse pode pegar no pesado, no trabalho. E eu deixei o terceiro ponto para o final, que nós mencionamos lá na frente, né, lá atrás, quer dizer, lembrando que os campos estão brancos, né? Deus está procurando obreiros para a sua seara, mas no verso 1, primeiro versículo de Tito, tem lá uma expressão que fala assim: levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. A verdade que conduz à piedade. Vocês lembram disso, né? Nós repetimos a palavra piedade, que é, numa definição bem simples, seria a prática do amor a Deus e ao próximo. Piedade é quando é você estar a par da situação da sua comunidade, da sua, não só a comunidade cristã aqui, mas a sua comunidade onde você mora. Se compadecer das pessoas e se mover em direção a elas, por amor a elas. A piedade é aquela compaixão, aquele amor que leva à prática. A piedade é aquela tal devoção que você tem a Deus, que você entende que você deve amar as pessoas como a você mesmo. Uma igreja que vive a verdade termina do lado de fora, que é para onde nós somos chamados. Então, Paulo ele escreveu a Tito para ele ajudar na reforma daquela igreja, para que ela estivesse bem, em ordem. Estando em ordem, ela pudesse, então, ser um agente de transformação na sua sociedade, na sua comunidade. Nós precisamos disso, irmãos, hoje, mais do que nunca. Rever a nossa situação com Deus. Rever a nossa situação com os nossos irmãos. E então, estaremos aptos para a boa obra. A boa obra não é aqui no culto, é lá fora. Não é aqui dentro da igreja, é lá fora onde as pessoas estão. Então, a ideia desta carta de Paulo é essa. A princípio, esse primeiro capítulo fala de nós nos tornarmos transformadores das nossas sociedades. Isso vai acontecer se nós estivermos em ordem. Esse é o tema do dessa minissérie. A missão começa com ordem. Mais uma vez eu digo para você, em casa, toma esse tempo para você conversar com Deus sobre isso.
aonde precisa de conserto, o que precisa ser mudado, o que você precisa fazer para que você seja um agente de transformação na sua comunidade, juntamente conosco. Claro, somos uma igreja. E que o Senhor te abençoe. Vamos orar sobre isso? Se puder ficar de pé. Obrigado, Pai, por esse dia abençoado e por essa mensagem, Pai, que nós consigamos colocar em prática isso que o Senhor está nos orientando a fazer, Senhor. Que a nossa vida seja exemplar, Senhor, e que as pessoas vejam o Senhor em nós, vejam os traços do Senhor Jesus na nossa vida, e que assim a gente possa ajudar a transformar a nossa sociedade que tanto precisa de transformação. Tem tanta gente perdida, Pai, tanta gente precisando do Teu amor, e nós precisamos nos consertar e irmos ao encontro dessas pessoas. Abençoa a nossa liderança aqui na igreja, Pai. Abençoa todos os líderes, abençoa todos os irmãos, Pai, que todos tenham assimilado essa verdade, que todos têm condições de ser trabalhadores, obreiros, na Tua missão, Senhor. Abençoa também a liderança das igrejas no nosso país, Pai. Tem misericórdia daqueles que não estão de acordo com o que o Senhor quer, Pai. E transforma, Senhor, transforma para que a Tua igreja seja realmente uma voz muito influente aqui no nosso país e no mundo todo, Senhor. Muito obrigado que o Senhor nos perdoa, nos capacita, nos faz de novo e nos envia. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém.